O episódio dessa semana já vai começar, mas antes a gente tem um recado pra você. Quer participar do nosso programa? Escolhe um dos temas já gravados e envie o áudio pra gente, falando seu nome, sua idade e a sua opinião. Você pode enviar esse áudio através de qualquer uma das nossas redes sociais ou do nosso grupo do Telegram, Batata e Suas Fritas. A gente também pode te ajudar a enviar esse áudio lá no nosso grupo do Facebook, Alimente uma Batata. No post desse episódio vai ter link direto para ele. E só mais uma coisinha, agora você pode escutar o nosso podcast através do Deezer e do Spotify. O meu não tá funcionando. As always. Aí, agora. Teu áudio tá ligado. Só o de ouvir, Pode aí ser agora tá foi. aí. Não, é que ele dá um tilt assim. Entendi. Eres bien morena. Ticaracateca. A gente vai gravar sobre coisas que nos dá medo. E aí é uma coisa aleatória. Então pode ser medos pessoais, como pode ser medos idiotas, como pode ser... É um programa mais leve. É o nosso programa de pauta livre. É o programa que a gente não tem pauta. É o pauta livre. Isso. Pauta livre. É um programa sem pauta. É um programa que está acontecendo justamente na semana do carnaval. Então hoje é segunda-feira de carnaval. Caramba. Então eu só vou ouvir esse programa na quinta. Aê! Mas eu só ouço trabalhando. Hoje é dia 4/3. Nossa, mas segunda-feira de carnaval. Estou me sentindo uma máquina do tempo. Tá passando rápido esse ano. Neste momento, enquanto as pessoas escutam, nós estamos num bloquinho vestido de borboleta. Eu tô vestida de... Eu estou com a teta de fora. Olha, eu não sei como eu tô, mas provavelmente as navegueiras estão tomando vento. eu tô com certeza com desodorante embaixo dos peitos. Eu devo estar mijando em algum Essa é lugar. a melhor informação que eu já ouvi num podcast. Tá? Eu ri muito. Reouvindo. Então vamos lá, eu sou o Batata. Eu sou a Caju. Eu sou a Karina. E eu sou o B. Batata e Suas Fritas. B, Oi. o que te traz medo? Medo real? Medo. Medo, Tem medo do quê? profundo? Tem medo do quê? Eu tenho medo de ver a Gretchen pelada. Cadê? Ai, meu Deus. Um beijo, Disponível no XXX. Então, eu tenho muito medo, é uma coisa que... Mas assim, o medo, ele me fascina um pouco. Eu tenho medo de algumas coisas, mas algumas coisas que me dão medo, eu sou curioso e eu gosto de futricar esse medo. Logicamente que eu futrico esse medo estando seguro na minha casa. Eu não fico mexendo em coisas na rua, ou enfim, numa encruzilhada. Eu estou no conforto do meu lar, mas eu gosto de ver isso. Mas assim, eu gosto muito de... E tenho medo de aliens. Eu tenho medo de ET. Histórias relacionadas a espíritos, fantasmas, lógico que dá um cagaço, dá um impacto. Mas o ET, cara, eu não sei o que tem que eu penso que realmente é extremamente plausível. Eu também, eu tenho esse medo. Eu tenho muito medo. E explica pra gente um pouquinho sobre as sondas. Tem uma Porque história. eu sei que você tem um medo específico dentro da área dos ETs. Por favor, Quem é muito bom. assistiu o South Park sabe que tem um esquema da sonda anal, que você pode ser abduzido. Sonda o quê? Anal. E ela... A cara do Batata. O Otávio ali também. E a sonda, você pode ser abduzido. Você não sabe, você pode estar agora com uma sonda dentro de uma Será que eu tô com uma sonda anal? apitando. Ai, ó. É super plausível. Alguém está te monitorando agora e você não sabe. Por quê? Você estava Pelo dormindo. cu. É. Não, porque pensa, se eles vão estudar o corpo humano, ele vai por todos os buracos. A gente tem a boca, Ele a vai gente tem o estudar. nariz, a orelha e temos... Peraí, ele vai te estudar sem deixar... verdade. Vestígios. Isso, vestígio que estudou. Você não sabe condicionar. Então ele vai fazer o quê? Vai usar um orifício, o nariz, a orelha e também o seu fiofó. E aí o medo é de você tá sendo... No South Park eles têm uma sonda anal que é absurda. Parece uma Está garrafa. te monitorando. Faz uma garrafa de pet de 2 litros. Não, mas assim, falando sério, é porque também como eu morava em Ribeirão Pires, né? Acho que o pessoal já sabe. A que eu sou de mítica. lá. E lá, assim, aconteciam umas coisas estranhas. E é um lugar muito isolado, muita neblina. É um e lugar tal. de céu limpo? Céu limpo É. até as 2 da tarde. Depois Depois era Darkness, era Silent Hill. Entendi. E aí era só, cara, tristeza. Então,
Acho que é por isso. E aí eu também sou uma cria dos anos 90, né? Enfim, eu comecei aqueles programas de TV, né? Que falava sobre ETs, chupacabras, etc. Meu, me impactou e eu achava que era ali no meu bairro. E tinha uma chance muito grande de ser ali mesmo, porque era um lugar extremamente ermo. Então eu não gosto muito de ETs, não. Não gosto. Eu tenho um pouco desse medo também, porque eu acredito muito que eles existam, Sim. não só aquela formazinha que a gente tá acostumado. Os grey ones. Exato. Mas eu tenho muito medo que eles apareçam na minha frente, sabe? Meu. Tipo, eu acredito e ao mesmo tempo, Deus me livre que isso apareça aqui, sabe? Não, é porque... Eu cara, tenho esse cagaço. Eu tenho esse cagaço com outra coisa também. O quê? Jesus Cristo. Com Jesus do Eu tenho SBT? medo do Jesus do SBT. Você lembra dele? Sim, a imagem de Jesus Cristo, aquela do SBT que tem... Ele olhando pra cima com uma Eu luz. acho- Procura no luz YouTube, brilhando. gente. Eu acho que ele merece uma vinheta. É só colocar Jesus Cristo do E SBT. aí tinha uma fala, que vinha uma voz. uma voz assim, constante falando. Eu também Um tenho dia medo. nós E aí vamos eu- nos encontrar. eu- Um dia nós vamos nos encontrar. Cara, Era assim que finalizar. Eu morri, tinha Ele tá 6 anos falando. de idade, não era legal ficar vendo aquilo, né, Mas onde cara? passava que eu não lembro? No SBT, depois do Era- show de calouros. e- Ah, tá. Não era todo dia, depois da Acabava... Eu via no show Era- de calouros. Acho que era tipo 6 horas da tarde, alguma coisa assim que passava. Será? É. Eu me lembro não, que era tipo de madrugada, quando acabava a Quando programação. acabava a programação, ele passava de novo. Passava então. outra vez. Sabe, pra encerrar, ficar Sim. parado assim. Cara, Televisão. dava muito medo. E o que... Eu acabei ficando com muito medo porque eu estudei numa escola católica e tinha muitas imagens de Jesus. E aí, hoje em dia eu vou à igreja, quando eu vou na igreja católica, por exemplo, eu não gosto de ficar vendo aquela imagem de Jesus Sim. sofrendo, crucificado. Sabe que tem a- Eu não gosto, eu morro de medo. Aquela luz. Na Barra Funda, Morro de ali, medo. perto de Vila da Sim, Barra Funda, tem tem. o ALBV. Tem. E aí tem um Jesus gigante na LBV. Aquele Jesus também... Ah, sim, É, aquele que fica em cima eu- do prédio. É, não Sei qual curto. que é. Mas eu acho que imagens Imagens De sacras. santos. sacras e santos, É. a Ah, é. sua grande maioria, as góticas ali, É sabe? pra meter medo, né? É pra você ter meter respeito, medo. né? É pra meter medo. É medieval, muito né? e Os tal, anjos né? também, tem uns anjos que parecem os Anjos. capetas. Nossa, Nossa. No cemitério, você vai no cemitério, você vê cada anjo É. bizarro, velho. Os negócios Não era nada angelical, era um negócio meio freak, né? dá um Dá pouco de medo medo, mesmo. eu tenho medo mesmo. É, o Jesus, acho que era a voz também da locução. É. Era a voz grave, assim, meio que Cid Moreira. Era tudo. E eu tinha uma tia que na casa dela tinha aquele quadro de Jesus que fica te seguindo, o olhinho. Ah, Nossa. esse aí, minha avó tinha. Nossa senhora, Deus Esse é me livre. terrível. É terrível. Mas você falou negócio de filme, assim, eu morro de medo de filme de terror. Eu fico cismado. Eu gosto muito. Eu assusto com Crepúsculo. Eu Não, mas adoro. eu fico cismado. Pra eu dormir, se eu estiver sozinho, fudeu. Eu gosto muito de filme de terror. Eu vou ver tudo. Se eu assistir um filme que me chocou, Você fica. eu vou ver aquele filme passando na minha cama. Eu tenho medo. também. Você eu mora gosto num muito. apartamento, não tem como nada acontecer com você, mas fica com medo. Não, eu sou cismado. Ah. Quando eu tô cismado, eu tenho que deixar alguma luz acesa Aham. e eu não fico olhando pra porta do quarto. Mas você tem medo de filmes de terror com humanos e com espíritos? Ou é qualquer um? com um específico? Todos. Filme de terror? Odeio tomar susto. Tá. Também. Não gosto de tomar susto e eu Também. sou muito cismado. Também. Eu sempre acho que eu vou tomar susto. Também. Eu vou no banheiro de madrugada, eu não olho pro espelho. Tá aí uma coisa que eu faço. Eu passo direto, faço xixi e saio. Porque eu tenho medo de aparecer alguma coisa no espelho enquanto eu O tô matuto. passando. Pareceu um matuto, né? Tem um Olhar no espírito. espelho eu acho um negócio complicado, cara. Eu tenho medo à noite, de madrugada só. O resto do dia, beleza. O espelho é um negócio quando você era criança, botava um medo em você até no espelho. Sim. O negócio de você fazer careta no espelho. Isso é pra você não ser narcisista. Exato. Aí você fala, meu Deus. Ou então não pode falar palavrão na frente do espelho que você ficava deformado. Tipo, cara. Verdade, Não, que acaba o com a espelho, torta. não, espelho é um negócio meio complicado. Eu tenho... Pra eu olhar no espelho, a luz tem que estar acesa. Eu não vou olhar no espelho com a luz apagada. É, porque. Eu vou então, ver uma sombra. Eu vou Eu achar uma tenho sombra. certeza, né? Eu vou ver. Eu vou achar alguém Eu vou fazendo ver um sinalzinho de vulto. positivo pra mim. Não é. Eu vou achar. E a nossa cabeça cria essas coisas. Cria. É. Então não é que eu entro no banheiro, tipo, levantei 3 horas da manhã pra mijar. E às 3 horas é Tipo, aquele eu horário. acendo a luz da casa e aí Puta, eu o seu entro no banheiro fica de frente logo que você entra, né? E é um espelho grande. E aí tem mais um espelho do meu quarto, dá pra ver o espelho da entrada. Que é um E apartamento aí, pequeno. se você abrir, parece que tem alguém no sofá. Alguém sentado ali naquela sua poltrona do computador. Sim. Ah, já Nossa. consegui Você tá pegar ligado aqui. que hoje ele vai imaginar alguém sentado Lógico na que vai. poltrona, né? Sim. Não, Sentado mas eu assim, ó. sempre, toda Deus noite eu se fico livre. meio assim, eu saio do meu quarto olhando já pro interruptor. Aí eu acendo as luzes, aí Imagine. eu olho pro sofá, aí eu olho pra frente. Imagina se você morasse numa casa velha. E eu morava. Não, porque a sua casa tem 5 anos, é um apartamento. Não, mas eu morava numa casa velha, aonde Imagina. morreram várias pessoas. Ah, mas aí você não tava É sozinho. verdade, né? Era A véia, tudo. E era muito difícil pra eu conseguir ficar sozinho naquela casa lá. Eu cheguei num ponto de conseguir ficar. Mas
Não gostava. Eu fui uma criança que eu só fui conseguir dormir sozinho de velho. Eu não conseguia dormir sozinho. Eu não dormia sozinha também. E eu morava numa casa que ela era toda, tipo, não modernosa, mas ela era uma casa clean, era toda branca, a casa dos meus pais. E eu não gostava, eu dormia no... Tinha uma época que eu tinha o meu quarto, e aí eu não conseguia dormir. Aí minha tia que morava na minha casa, que dormia em outro quarto, passou a dormir no meu quarto pra que a gente pudesse dormir juntas. Ainda assim, eu não consegui. Eu continuei dormindo no quarto dos meus pais, onde eu e a minha irmã, a gente dormia na mesma cama. Espremidas, porque eu não conseguia dormir. Hoje, eu moro na casa dos meus sogros, que é uma casa que é cheia de coisas de madeira, sabe? Esse é um medo muito grande que eu tenho. Eles fazem barulho. Casas de madeira. Faz barulho. Porque madeira resseca, tudo. contrai. Então. É rodapé de madeira, é móvel de madeira. Tem um índio gigantesco. Eu morro de medo daquele índio. É uma escultura de um Eu já índio que tinha ela deve ter esbarrado. uns 60 centímetros de altura, aquele negócio. E aí a minha sogra, não, é pra não entrar más energias. Más energias, esse espírito aqui desse índio já tá mandando todo mundo pra fora mesmo. Mas Deus me livre. Eu morro de medo. Imagina só se você morasse... Morro de medo de ir sozinha na cozinha. Imagina se a gente morasse em uma casa que nem Me cago. em outros países, no hemisfério norte, por exemplo, que é a casa de madeira antiga. Ficar rangendo de... A nossa casa toda, Deus me livre. tirando esses detalhes, é praticamente alvenaria, Sim, né? sim. Então, é só um barulhinho. Agora imagina uma casa inteira de madeira. Deus me livre. Eu morro de medo. Tem... Chão de madeira que quando a pessoa tá andando faz os Nhé. barulhos, É, as patinhas. nossa. Nhé. Cachorro tá andando, fica tec, É. tec, 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 Aí você tec, fala, o tec. que é isso? Não, e aí de repente você olha pro lado e você vê meu cachorro tá do meu lado. Tá dormindo. Que tec, Sim. tec, tec é esse? É. Ai, só é minha imaginação. Não gosto, não. Assim. Crê em Deus Pai. Mas Agora- ainda em bonecos, em Vixe. imagens, Palhaço. palhaço. E Palhaço, acho que todo mundo. Palhaço, boneca de cera e boneca velha. Eu tinha medo, eu tinha uma Angélica de 1,20, eu morria de medo dela. Eu não vou. Eu já contei o caso que eu odiava minha boneca, então É. eu também não gostava dela, não. Mas essas bonecas antigas, né? De porcelana, Sim. que vó tem, Você já ou foi em aquelas. alguma, tipo, exposição de bonecos de cera, assim? Vou te falar, Não, graças em Portugal eu fui Não fui. Em alguns museus lá, eles faziam as pessoas históricas, e etc. deles, porque eles têm 225 mil reis, né? Então é diferente da gente que só tem Dom Pedros. Eles faziam em tamanho real, só que não era igual um boneco, igual a gente tá acostumado, igual ao museu de cera, assim. Não, Sim. que é muito perfeito, que você olha e você sabe que é um boneco. Eles eram tipo essas bonecas antigas, porque é daquela época mesmo. Então é como se o próprio rei tivesse feito do rei anterior a ele. É um boneco que tá lá há 500 anos. Eles são de tecido, o corpo. Eles têm altura, eles são baixos, porque as pessoas eram mais baixas antigamente, né? Hoje em dia as pessoas vão cada dia ficando mais altas. Então, são pessoas, uns homens de 1,60 m, assim, magros, com aquelas roupas de veludo vermelho, antigas, assim. E você entra num salão, tem tipo 50 bonecos, todos vestidos a caráter, aquelas mulheres com aqueles vestidão. Deus Gente, que nem Deus pai. Antigaço. Eu tava nesse museu durante um dia com mais 50 gringos do meu lado, mas ali à noite, nem fudendo se a segurança ali. Nem fudendo. Não, fudendo. nem. Aquele boneco vai te olhar. Vai! Ah, ele vai se De mexer. repente ele vai colocar a mão no seu ombro. E ele é mórbido. Ele é mórbido demais. Sabe que nem aquele Cabelo museu. real, cabelo real, Sim, cabelo real. lembra aquele horrível. museu que nós fomos em É pior que aquilo. Belém? Não, Não em Belém, não. É Recife. Recife. Então, lembra daqueles bonecos que a gente Nossa. ficou com medo? É tipo aquilo, só que pior. Mais velho. Mais Não, antigo, não, né? cara. Tudo que é antigo dá medo, né? As bonecas velhas, sabe? Essas bonecas que às vezes você vê. Tem muito em filme mexicano, que passa coisa de mexicano, que é os caras com as bonecas velhas presos em grades. Nossa. Sabe, as sei qual que cabeças é. só. É aquela ilha, né, que tem no México. Ou então né? o cara, esses caras catador de lixo, geralmente, carrinho, e ele tem uns bonecos presos às vezes no carrinho. Uns voodoo. Nossa senhora, aquilo dá, Ai, arrepia. que da cara. hora. Não pisca não, cara. Trava. Cara, Um negócio que eu- trava Não dá, não. fudidamente. À noite, quando eu penso em muito medo, assim, às vezes, tipo, eu tô vendo um negócio, eu tô com muito medo, tá? Aí eu falo pro Otávio, nossa, tô com muito medo. Ele, mas tanto medo quanto aquilo, e o que é aquilo? É o negócio que eu mais tenho medo nessa vida. O que é aquilo? Mais que Jesus Cristo, mais que a Eita, imagem nós. de Jesus Cristo. Eu vou falar aqui, porque eu vou que não era falar de contar... Cláudia Leite nesse programa. Mas eu vou contar a história, mas assim, nunca mais vocês repitam isso, tá, Tá bom? bom. Tá bom. Vocês já assistiram um filme que chama Orfanato? Orfanato? É um filme espanhol, ou, criança. acho que é espanhol, ou argentino, é falado em espanhol. Tem um menino no filme que chama Simon. E a imagem desse bendito desse menino Simon, ela vem na minha cabeça toda vez que eu tô com muito medo, muito medo, muito medo. Só de ouvir esse nome já fico cagada, cagada. Eu morro de medo. É horrível. E toda vez que eu falo, eu choro. Eu não gosto mesmo. Mas o é um filme? negócio que eu tenho. O filme é um filme bom, mas nunca mais vou assistir na minha vida por causa nossa, Deus me livre. Ele é de terror. Não, Karina, tipo, passe muito longe, Batata passe muito longe. Eu tô procurando aqui já.
É muito... Chama Orfanato? o filme? Orfanato, é. Tem Cara, não sei. Nunca procurei, nem vou procurar. Nossa. Eu assisti faz uns anos aí. Dá muito medo, Meu muito Deus. medo. Muito medo. Não. Criança em filme de terror. Cara, Sempre por dá quê? mais medo. Por que tem que botar as crianças? Como é que elas conseguem gravar aquilo, gente? Eu seria uma criança traumatizada, pior que Linda Blair. Mas elas são, né? Eu Eu ficaria acho que todo muito filme de terror louca. tem criança, eles são os piores. Gente, eu ficaria... Criança dá um impacto, Uma hein? casa toda escura e uma criança sozinha sentada no meio da casa. Deus, credo. Deus Dá me um livre. grande impacto. Sim. Eu morro de medo dessas coisas. Eu acho Eu fascinante. tenho medo de barulho que eu não sei o que é que tá acontecendo. O barulho que eu estou falando na casa ou alguma outra coisa? Barulho, assim? barulho em si. Eu tô em casa aqui sentado no sofá, de repente eu escuto... Uma explosão lá fora. Não, tipo uma bolinha batendo no teto. Sabe o som de bolinha batendo no chão? Sim. Eu escuto esse barulho. Só que eu não tô vendo pra saber se tem alguém no andar de cima. Entendi. Porque na minha casa não tem nada batendo. Isso é horrível. Uma vez eu tava lá em Santos. Mas você tem sempre, como você mora em apartamento, explicação plausível pra tudo isso. Sempre pode ser o vizinho. A gente não tem pra quem jogar essa explicação e tirar da nossa cabeça. Ah, mas você começa a pensar, e se tá vazio lá em cima? Não. Por exemplo, do Rafa, lá em Santos. A tava- dele é legal, hein? Então, a gente tava lá É, e lá eu não falei tem pra ninguém. ele, eu falei, você vai perguntar pro síndico lá, pro zelador, pro raio que parta, quem mora no andar de cima, porque eu não tô aguentando esse barulho. E era um barulho que de alguém cavucando o chão, sabe? Barulho de alguém raspando o chão. Pode ser um rato. Meu estômago revirou agora. Cara, aí eu abri a sacada e fui, tipo, peguei meu vapor e fui lá fora um pouco. Fui tomar um ar. De repente, começa um cachorro a chorar. Mano. Eugênio, na hora eu gritei, Eugênio, girei. E ele na cama. Eu falei pra ele, tem coisa aqui em cima, velho. Se não tem, abandonaram alguém aí em cima. Porque ele falou assim, não, falaram que não mora ninguém. Eu falei tem assim, que mora, gravar. alguém tá em cima. Grava a próxima vez e me manda. Nossa, eu tô suando. E na mesma noite, ele falou que eu tava dormindo, É. ele tava deitado, o cachorro do lado, e ele escutou patinhas andando pela casa. Eu falei, não, cara, não. Sabe aquele barulho de patinhas em madeira? Mas será que não é rato? Uns ratão que tem na casa? Então. Eu acho for de que, madeira eu no acho chão, que pode ser. tem gente lá em cima. Eu já falei pra ele perguntar, e aí eu não sei se agora ele começou a zoar também, mas eu acho que tem gente lá em cima e realmente tinha um cachorro do lado de fora na sacada e o cachorro tava raspando pra entrar. Eu prefiro acreditar nessa história do que não... Cara, não. Que loucura. Não, por isso eu não gosto de barulho, porque barulhos ele te remete a tudo na sua cabeça. Sim. Você não sabe o que tá É a acontecendo. imaginação, né? Aí a imaginação, vai. Grava. E juntou Próxima cachorro. vez, grava. E manda pra mim. Faz tipo rec. Só quero- A cachorra de vocês a Lula ou a Chloe, já viram alguma coisa? Ficaram latindo pra parede? Porque tem Isso é o inferno. Porque, cara, a Ariel, eu acho ela que é não. campeã. A nossa campeã. casa é bem good vibes, né? Eu acho que sim. Tem uma casa abandonada atrás da nossa casa, que dá pra ver as janelas do andar de cima, assim, o muro não tampa e tal. E aí a Ariel para lá, às vezes, e aí fica rosnando ou Nossa. começa a latir. Cachorro que late pro nada. E aí o que eu fiz? Cara, eu falei, não dá mais. Aí eu falei pra uma cliente minha, ela falou, ó, pega um incenso de eucalipto, que limpa as energias, e passa ali, passa na casa inteira, deixa ele queimando até o final e reza o Pai Nosso, a Ave Maria, faz qualquer reza aí que você acreditar. Falei, tá bom. Eu fui passando pela casa inteira, fui por dentro de casa e deixei pra passar lá por último. Quando eu estava chegando lá, eu comecei a embaralhar toda a reza. Eu não conseguia mais conseguir, tipo, Ave Maria cheia de graça, eu não conseguia, sabe, fazer a ordem. Eu comecei a embaralhar tudo. Falei, fudeu, aí parei, fiquei lá, concentrei, aí consegui passar e passei, deixei lá queimando. Aí eu falei pra ela falou, ih, se embaralhou porque tem. Eu falei, que ótimo, né? Ah, obrigado. Eu tô Que mais tranquilo. ótimo, obrigada. Agora Eu tenho... Eu faço, continuo passando lá uma vez por Eu mês. tenho medo de Morro de medo. espíritos, possessões e coisas assim. Acho que é por isso que eu tenho muito medo de filmes de terror. Porque eu venho de uma família espírita em que minha mãe frequenta centro espírita e frequenta Umbanda. Então eu já vi eles, uma vez, um colega dela de centro que foi assim, eu era bem criança. Fica aí pros seus pais, pros pais de hoje em dia, não deixarem criança de 5 ou 6 anos ver uma coisa dessa. E eles se juntaram todos pra poder tirar um demônio de dentro do cara, sabe? E assim, eu lembro dele, o Raimundo, ele é falecido já hoje. Ele virava e fazia aquela voz de... E aí depois, ele tava bem, depois ele voltava a estar daquele jeito. Então, como eu já tive contato com algumas coisas sobrenaturais, eu acredito em tudo que é sobrenatural. Então eu tenho medo. Pavor. Nossa, A Karina louco. tem bastante medo. Mas ainda no negócio de cachorro que late pro nada, horrível. É, porque horrível. você já sabe. Gato que porque fica já te olhando ensinaram pro que nada. cachorro que late pro nada, ele está vendo alto. Tá vendo? Porque os cachorros vêm mais, enfim. Quando o meu vamos cachorro, ver. ele pai São na sensíveis, ponta né? da É. cama e começa a latir, eu tenho um treco. E às vezes é quando você tá começando a entrar no sono profundo. Você tá do leve pro profundo. Você tá mais sensível. E aí ele começa assim...
Mas fala, ai, cara. Não, cara. Eu já dei uns berros com Acho ele que fudido. as Eu minhas acordei nunca o prédio fez. inteiro. Eu nunca vi as minhas cachorras fazer isso aí. Mas elas chegam a dormir na cama ou não? Estavam dormindo antes, agora não dormem mais. Não, eu já vi É, ele. tenso. E só que no meu, como no quarto, por causa do ventilador, não tá dando pra escutar os barulhos de fora. Ó, que beleza. Geralmente Verão aí ele fazendo coisa late. boa. Geralmente ele late por causa dos barulhos de fora. Sim. Alguém que tá chegando nos apartamentos do lado. E como não dá pra eu escutar, eu só tô escutando o latido dele. Sabe, se eu morasse aqui, E ele ainda late de frente pro espelho. se eu morasse Bem aqui, tranquilo. a única coisa que eu ia ficar com medo aqui, um pouco cabreiro, agora eu vou colocar uma na cabeça dele que talvez ele nunca tinha pensado nisso. Eita, vamos ver se é a mesma que eu penso. É o negócio do lixo. É um lugar ali que é onde você coloca o lixo aqui no andar. Só pra contextualizar para as pessoas. Tem o elevador, né, que nem em qualquer prédio. Tem onde você armazena o lixo. É um cômodo vazio, que se for pra pensar que é o lugar mais abandonado do seu andar, é lá. Ai, Entendeu? não. E Eu à acho que o lugar noite... mais abandonado é a parte das escadas. Porque você chegar. São 2 portas de cada lado pra você chegar na escada. E é escuro. E tem buracos. Mas você não vai lá toda hora. E o medo? O lixo agora você vai toda hora. Eu tenho medo de descer em escada assim, escada de prédio. Porque ela pode apagar a luz. a qualquer Não, é momento. porque você não tá vendo. Você não tá vendo a escada. Você só vê um pedaço na sua frente. só E o logo que já tá tem ali. curva. Você não sabe quem tá lá. Curva. E Você vai não sabe. apagando, né? Acendendo e apagando, acendendo e Você apagando. não sabe quem pode estar atrás e quem tá na frente. Você nunca tomou susto em escada? Não. Só comece a andar em escada de prédio, você vai tomar. Isso aqui é tomar um susto na vida? Que emoção? Comece É a... pura emoção. É pura emoção. É fazer um filme de terror ao vivo. Porque você Real não life. consegue. Porque você já tá Real descendo, footage. torcendo pra luz da frente acender. Sim, E se não acende? exato. E geralmente, muitas vezes acontece de não acender. Fica um segundo ou 2 com tudo apagado, E né? de repente ela acende na hora que você tá terminando, acende atrás E de aí, você. quem é que tá acendendo esse sensor aí do demônio? Quem Aí é que aparece tá? alguma coisa. Esse filha Ai, da puta. Não, cara. Sensor é tenso. Não Situações gosto. que você se coloca em... Agora de medo, imagine cara. se esse prédio tivesse uns 60 anos. Aí sim, hein? Imagine se você estivesse naquele edifício que já pegou fogo. O Joelma. É, Ou naquele... Qual que é aquele que dizem que é o edifício que mais tem... Martinelli, né? Martinelli. Vocês já pegaram o elevador do Martinelli? Não. Eu já Não. peguei. O Martinelli, uma vez eu fui com a minha mãe resolver alguma coisa pública e ficava lá no Martinelli, sei lá, no 8º andar. Primeiro, é aquele elevador antigo de gradinha. Isso já é um indício. Barulhento, Um indício, né? que ele faz barulho, ele é escuro e tal. E é no Martinelli, que dizem que é onde mais tem espíritos e aparições que o pessoal já viu, assim. Todo mundo que trabalha lá à noite, não sei o que, tem... Cada cara tem 500 histórias, entendeu? Meu, aquele elevador é o ó. Primeiro que você entra e já tem medo da assessorista. Até porque tem uma sensorista. Ela tá lá pra te deixar com medo. Porque não é uma pessoa assim normal. Ela tá ali há 60 anos sem sair daquela cadeira. É que esse Falando elevador sobe. Esse elevador ele é meio difícil, tem que ter as manhas pra fazer funcionar, né? E é aquele da gradezinha que fecha e ele é grade de um lado, que você fica olhando pra grade, e as paredes preta, né? Eu morro de medo, porque as paredes de fosso de elevador é preto, né? É escura, é suja. É o buraco do Então, inferno. tem. Ele é na frente dele, que você fica olhando subir, é de grade e atrás também, gato. Quando você entra, já é grade, então é grade. Porque ele abre pros Credo. 2 lados. Você pode sair de um lado ou do outro do elevador. Deus me livre. Panicado. Pânico. Pânico é o nome daquele elevador. Nossa, vocês já ficaram presos em elevador? Eu já. Eu já fiquei Também já presa. fiquei. Mas eu fiquei também, dois Eu fiquei em minutos. elevador moderno. Então, eu fiquei em elevador. Eu fiquei uma vez em elevador velho, num prédio antigo de um ex-cliente meu. Mas aí eu fiquei, era tipo 7h50 da manhã, assim. Eu fiquei gritando pro porteiro, aí o porteiro conseguiu me ouvir Aham. e ir lá abrir. Não, eu fiquei 2 ou 3 minutos só. Mas nunca andei num elevador ou num prédio. E muita bem gente tranquilo. tem medo de elevador, isso já não tem. Eu não tenho. Eu não tenho medo de altura, por exemplo, que é um medo que todo mundo tem. Agora eu tenho medo de um negócio relacionado à altura, que é andar dentro de um ônibus num viaduto. Então, Entendi. estar dentro do ônibus passando Aham. em cima de um viaduto, porque eu tenho medo que aquele ônibus caia. Sim. Daquele viaduto. Porque quando você tá no ônibus, você vê muito mais alto, né? E aí você vê aquele negócio embaixo, não tem nada do lado. Aham. É Você- tipo esse negócio É novo. que você- plausível você É. cair com Você perde o a carro. sensação. O carro é da mesma altura ali, É, né? daí você não vê, sabe? Parece que você tá flutuando ali então, e pra cair é só dar um Ai, a empurrão. sensação não gosto. Tinha um caminho, um projeto que eu fazia pra ir pro trabalho quando eu trabalhava na virtual lá antigamente. Nossa, Deus me livre. Passava ali, eu sempre passava meio olhando pro celular, tentava não olhar pro lado. Não gosto. Eu tenho É. meio medo. Você assim, falou dessas agora. coisas, não- Esse exatamente do viaduto eu não tenho, não, mas a altura. É um medo. Cara, eu tenho esse medo. E é um medo plausível você ter Não, medo e às de vezes eu tenho medo de dependendo. altura quando eu vejo um programa na TV e eu vejo alguém, aí é um medo que me dá. Lugar E me dá
Me Realmente, angustia a altura ver... é- Hoje, essa semana mesmo, eu vi imagens das pessoas fazendo fotos de prédios muito altos do parapeito. A pessoa tá no parapeito de pé, Ai, não gosto. fazendo a foto de baixo, sem proteção nenhuma. Isso? Não imagino. Não imagino. Russians. Meu único Tem medo uns com caras a na Rússia altura é a que fazem questão isso. do avião. Eu tenho um pouco de medo de avião. Ah, é, você tem medo Só. de avião. Ah, isso eu não tenho. Eu não tenho, não. É porque sabe o que tenho de acontece prédio. Eu sei que se comigo? cair, fudeu, você não vai viver. Não, Esse é o meu medo. Não Ah, é uma, sobreviver é uma uma morte possibilidade certa. muito Sim, remota. é. Entendeu? Morte Se cair, explodir o que for, é uma morte certa. Então, meu medo é esse, em questão de Aham. avião. Depois que ele sobe e tá lá em cima, parece que você tá dentro de um metrô. É. Quando eles abaixo tá escuro, parece que tá escutando aquele barulho de metrô, então, sabe? isso é engraçado pra mim. Quando eu entro no avião, parece que alguma coisa dentro de mim desliga que eu não me sinto que eu tô voando. Eu gosto, na real. Pra mim, eu tô Eu em também. qualquer lugar. Eu fico- consigo pensar que eu tô voando. Eu fico muito tranquilo. Eu gosto de andar de avião. Também. Não tenho nenhum Eu problema, fico bem não. de boa, Não, também. pra mim é só o início. Mas acho que Tanto é que eu quando era durmo criança, que eu andava nem muito de avião. uma né? criança Acostumou. e sem tomar nada. Toda vez que eu entro no avião. Não tenho problema com o avião, não. Não. É, essa altura eu não tenho problema. Agora a altura de eu poder ver as pessoas, tipo, em cima de um prédio. Sim. Eu vejo as pessoas ali, eu consigo mensurar quantos metros eu estou de altura. Quantos segundos eu demoro pra cair. É esse tipo de... eu tenho bastante medo. É uma sensação que, tipo, eu evito. Não gosto muito, não. De pensar nessa possibilidade. Quando eu vejo o pessoal trabalhando aí na construção civil, eu falo, cara, não tem como. O limpador de janela. Sim. É muito... tem uma periculosidade, mas eu sei que eles estão seguros ali. Não vai acontecer nada com eles, né? Mas eu vomitaria o tempo inteiro. É, eu não, limparia eu- o meu próprio vômito na janela. Eu me cagaria o dia inteiro. Eu estava Não- todo cagado. nossa, Então, esse é um tá medo que eu tenho e eu não faria, não. Agora, por exemplo, eu pulei de Sky Coaster. E ok. Então, não, sabe, eu acho que o meu medo é mais relacionado assim, tipo, igual eu pulei de Sky Coaster, tava presa num negócio, tava toda esmagada ali naquela roupa. Agora, se eu caio do busão, por exemplo, no Aí, viaduto, tipo, cara, eu vou foda. morrer. É tipo meio que a morte certa do Eduardo No avião. É meio que a morte certa do Batata no avião, sabe? Uhum. Tipo, já era. Sim. Sabe Não uma sei coisa muito que o eu tenho fazer. muito medo? Ai, eu não gosto. Só de ver o objeto, arma de fogo. Opa! De ver o objeto, eu vi acho que 2 ou 3. É óbvio, já vi com policiais Sim. no meu lado, ok. Mas eu já vi assim, 2 ou 3 vezes. Nunca peguei, eu não gosto de tocar. Mas já vi assim, perto de mim, e aquilo já me dá uma repulsa, um medo. Não fez nada pra mim, tá só em cima eu de uma também mesa. não Vamos lá, entrei aqui, gosto, não. tem uma arma de fogo ali do lado do Batata em cima da mesa. Eu vou passar a 5 metros e vou ficar longe. Dá a impressão Eu de que não- ela vai sair. eu um não tiro gosto. dali. É um negócio que não é... vai. O objeto me dá medo, é maluco isso. Não precisa nem estar segurando pra mim. Se segurar ainda virar pra mim, eu acho que eu morro. Mas assim, só objeto. Vocês têm medo de ver espírito? Se aparecer um espírito pra vocês, Eu já de vi. ver. Ponto. Então, eu assim, não que eu vou falar assim, espíritozinho, vem cá, dá um abraço, né? Não, eu não vou fazer isso. Mas não é uma coisa que eu fico... É a relação do ET que eu falei, né? Não é uma coisa que eu fico pensando. Eu não fico pensando nisso. Logicamente, se aparecer, eu vou tomar um puta de um susto e vai ser um trauma. Não tô falando que, vou tirar de boa. Mas não é o medo que eu tenho, assim, que... Por exemplo, se eu ver um filme de espírito, que eu vou ficar pensando nele muito tempo, sabe? É uma coisa que, pra mim, é mais tranquilo do que Aliens. Então, pra mim é muito pior, porque eu acho que eu vejo algumas coisas. Eita, porra. Às vezes. E aí eu tenho muito, muito medo. Então eu sempre, tipo, tento me desviar, sabe, assim. Você tento vê aonde, fazer assim? alguma... Tem um lugar fixo ou em qualquer lugar? Não, em alguns lugares. E aí eu tento me desviar e tal, mas aí eu não sei muito se eu tô vendo, se é a minha imaginação. Então. Eu fico muito meio que no meio termo, sabe? Eu fico meio desesperadona, assim. Aham. E é um negócio que me dá muito medo mesmo. Mas Aí isso você aí tenta se convencer vai- que não é. Exato. Eu morro de medo de ver. Vai de... Então, Eu não sei. eu vou te falar aqui, eu já passei por algumas situações. Eu já vi entes familiares, então não me deu medo. Família, ok? Família ok, você não vai se assustar. A cara do Tu assustaria? Se ela não está mais presente, sim. Ela não deveria estar aqui. Eu já escutei. Então, Eu já Eita. escutei. Eu Não já é escutei quase igual? assim, eu já escutei uma vez eu tava dormindo, eu escutei o meu tio me chamar da mesma maneira que ele sempre me chama. Ele estava internado. Eu acordei no mesmo dia, minha mãe falou que ele tinha morrido. Já aconteceu coisas assim. Agora se eu ver, fudeu. Eu já vi e a pessoa tava bem, então não me assustou. Talvez isso também faz sentido. Quando você vê algo que já tá, parece que ela tá preparada pra te mostrar uma coisa boa, você só sente uma coisa boa. Então, ok. Mas eu já vi coisas ruins também. E aí, já me assustei profundamente, já saí correndo da sala pra um lado. Eu já me deparei na casa antiga da minha mãe com um ser escuro, que não tinha luz, né? E ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, nós dois saímos correndo. Eu fui pra um lado e ele foi pro outro.
talvez não era pra eu ter visto. E ele se assustou que eu vi, e eu me assustei que eu vi, e me paricou. Assim como eu já vi crianças brincando comigo, na casa antiga da minha mãe também. Tinha um corredor e a criança punha a cabecinha pra fora e fazia ha-ha, e voltava, sabe? Essa história eu não sabia. Meu ia ser tão estranho. Criança. Mas era uma criança muito fofa. Você via que era... Não era, não. Cara, Você via que era um ser de luz. tá maluco. Não era uma coisa que me assustou. Deus me livre. Entendeu? Você quer balinha? Quer balinha? Às vezes, tipo, eu vejo meio que de, sei lá, eu tô indo assim numa direção e eu vejo, eu meio que viro o olho, sabe? Assim, a visão periférica, opa, começo a virar pro dá outro uma desviada, lado, né? tô dando uma desviada, enfim. Ouvi, eu nunca ouvi, ninguém nunca falou comigo. Mentira, já falaram sim, 2 vezes. Eita porra. Mas faz muito tempo. E eu tinha um problema que hoje já tá bem melhor, que eu era sonâmbula. Até, sei lá, uns 20 e poucos anos. E aí, quando eu ficava no estado de sonambulismo, era muito difícil, porque eu, muitas vezes, tipo, não tinha noção, sabe? Se as coisas que estavam acontecendo eram reais ou não. Então, Sonho e eu tal. fico meio naquela... E hoje as coisas... Sei lá, depois que... De uns 2 anos pra cá, assim, depois que eu me mudei de casa também, acho que aconteceu uns 2, 3 episódios, talvez, só. Então, mas eu já vi coisas assim... Eu já tive um ex-peguete /amigo que ele morreu e de uma forma muito ruim. E durante uns 3 meses aí eu tive que ir em centro espírita e tal. Ele falava comigo quase que diariamente. E aquilo foi me deixando mal, porque parecia que tava me sugando coisa, sabe? E ele não tinha ido encontrar o lugar dele. Então, falou. tem coisas... Por isso que eu tenho muito medo de qualquer filme que traz qualquer outra coisa. Porque como eu já vi coisas e etc., isso pra mim é real, entendeu? Eu não consigo olhar um filme e falar assim, não vai acontecer, porque pra mim já aconteceu comigo. Então, aquilo parece que me traz mais coisas. Aí eu vou dormir pensando naquilo, entendeu? E aí eu penso em coisas que já aconteceu comigo, e aí eu fico naquilo o tempo todo. É louco. Aí não dá pra assistir, não. E corredor escuro? Eu não tenho medo do escuro. Não gosto de nada que é escuro. Não gosto. Passar num corredor escuro, assim, da empresa, só tá você sozinho e aquele corredorzão até chegar no elevador. Então, eu não tive esse problema porque na minha infância eu não tinha corredor escuro de um imóvel, algo parecido. Os meus corredores escuros eram caminhos de sair da rua e entrar na minha casa. Aí dava medo. Era como se fosse um corredor escuro. Era mato e árvore de um lado e tal. Aí isso dava medo. Agora um corredor escuro de uma casa, assim, ou de um prédio, eu nunca tive esse problema. Mas desculpa te cortar. Cá, mas só uma pergunta, P. Esse medo que você tinha na rua, por exemplo, até chegar na sua casa, era de mortos ou de vivos ou de ambos? Aí eu acho que era medo de escuro, do desconhecido. Do desconhecido. Alguma coisa acontecer, tipo, pá, me dá um susto, de qualquer coisa. É o negócio de não ver e não escutar que me fode. Ou aquela sensação de você estar sendo observado e você não sabe. Essa eu acho que é pior. Tipo, será que tem alguma coisa? Então isso, na minha infância, foi algo que aconteceu mais de uma vez e em lugares diferentes, lá no lugar onde eu morava. Então isso aconteceu. Pode ser um corredor escuro. Entendi. E sabe o que é o engraçado? Tem muita gente que tem medo de casa antiga, esse tipo de coisa. As últimas vezes que eu trabalhei no antigo buffet, nesse último buffet que eu tava, eles alugaram uma casa bem antiga, ali perto da Paulista, casa de Barão do Café, sabe? Eu abri e fechei aquela casa várias vezes e tinha um sótão e tinha uma parte que claramente era lugar de escravo. Não me deu medo ficar lá sozinha. Na agência também, naquela casa de tijolinho, que a maioria das pessoas tinha medo de ficar lá, eu ficava até meia-noite, 1h da manhã tranquilamente. É engraçado isso. Eu não tenho esse tipo de medo. Mas se eu vejo alguma coisa e começo a pensar naquilo, aí sim eu trago aquilo pra minha realidade. Aí eu fico com medo, entendeu? Se em algum momento eu tivesse visto alguma coisa dentro daquela casa, aí poderia ficar com medo. Tem gente que já tem medo do antigo, assim, logo de cara. Sim. Vamos falar de medo idiota. Vamos. Vocês tinham medo ou tem medo da vinheta da Globo? Do plantão? Nossa. Não tenho medo, me dá uma coisa, uma ansiedade, mas não é medo. Eu ficava Dá um ansiosa cagaço. também. Tipo, ai meu Deus, o que aconteceu agora? Acho que Fudeu, ansiedade, sabe? hein? Nossa. É uma mistura, porque você fica com medo pra ver o que aconteceu e às vezes é uma coisa besta, tipo... Como aí te você fala, dar ansiedade? Eu tinha Na medo infância. antes. Tipo, porque o era uma- presidente da República chegou a São Paulo. Que bosta. Foi eu tinha anunciado medo da uma... musiquinha. Mas às vezes é um negócio tipo assim, Era nada tipo assim, a ó, ver. E aí foi anunciada uma medida provisória que vai dar uma diminuição no salário dos professores. Aí você fala, tá, tem um impacto, mas precisava fazer esse... exato. Eu tenho um problema com músicas assim, tipo a do Fantástico, a antiga. Que era muito bizarro, cara. Eu não sei, a música me dá uma má impressão. A música que eu nunca gostei foi do Arquivo X. Eu Também. adoro essa Nossa música. senhora, Eita, que Arquivo medo X. do inferno daquela música. A vinheta do Rá-Tim-Bum. A primeira? Do Senta que lá vem história. Era... Eu tinha medo. Eu me cagava daquela daquele vinheta. sofá chegando, assim, aquele...
em espiral. O professor Tiburcio dá muito O medo. professor Tiburcio. Marcelo Taz era muito Tem bizarro. umas coisas muito idiotas Olá, aqui. classe! Tem umas coisas muito idiotas que dá Sabe o medo. que me dava medo? O Domingo Maior. A Domingo vinheta Maior. do Domingo Maior. Eu não sei Ele era meio tipo... Era de filme, né? No domingo. Era de filme depois do Sai de Baixo. Ah, que era um saxofone? É. Nossa. Nossa Não, senhora. o Não era? saxofone era o Super Cine. Não, o sábado Domingo à Maior noite. é um... Não era do eu não Intercine lembro. essa? Como que era esse freak? Vinhetas de filme da Globo. É, todas elas me dão Ô, medo. vinheteiro da Globo, o que tá acontecendo aí? com Ah, não, você? Domingo Maior é... Uma coisa É, assim, né? então, Dá medo. Eu Nossa. acho que do saxofone era Jogo. do sábado. Não. Enfim, Ah, e o Cine Belas Artes da SBT, do SBT também me dava passava medo. o Brinquedo Assassino, passava um monte de filme Mas de a abertura, sabe? Cine Belas Artes. Sabe o que me dá medo? O centro de São Paulo à noite. Não tenho medo Nossa. das pessoas, tenho medo das Então estruturas. você não pode ir pra lugares antigos. É, então, é bizarro, não é? Se for, sei lá, pra Roma, você morre. Então, mas aí Não, eu... nem precisa. Ela vai ver. Ai, meu Deus, a fonte! Não, Ouro Preto. Mas é um medo assim Nossa. bizarro, né? Ouro Preto. Tenho medo. Lembra de Ouro Preto? Acho Nossa, meio... assustador, Ouro Preto. Ouro Preto. Medo meio sem noção, né? Mas é meio... Não, mas eu tenho também. É estrutura antiga. Sei lá, muito antigo. O meu irmão tem Nossa. medo de uma igreja que tem perto de casa lá, que fica na Vila Formosa, que tem uns anjos pendurados pro lado de fora, ele morre de medo daquela igreja. Ele não olha pra ela quando tá dirigindo. sabe? Igreja São João Qual igreja? Batista, lá no Tatuapé, morro de medo. Traduzindo. E andar sozinho à noite também. Andar Não sozinho. andar sozinho à noite no centro de São Paulo. Não. Nunca não. fiz isso. Não, mas... eu sou mulher, isso não é um medo idiota. A Andar gente tem medo de sozinha é estupro, normal. então a gente tem medo de algumas É. coisas o medo, assim. não é Andar um medo sozinha já é um desconhecido. medo normal. Sabe, É. às vezes eu penso assim, eu tenho tanto medo de ser estuprada que às vezes eu prefiro ser morta do que ser estuprada, sabe assim? Esse tipo de coisa que você pensa, porque É um medo real. é um medo principalmente pra plausível, mulher. tipo, eu gosto de anal. Um medo... um medo idiota. Você tá saindo da loja e o alarme apita. Como se você tivesse pego alguma coisa. Ah, eu faço a egípcia e continuo andando. Sabe outro medo que eu tenho? Não conseguir descer no ponto certo do busão. Puta, vai me dando uma ansiedade. Ai, meu Deus, Ai, meu tá Deus, vai chegando. passar, eu tenho que chegar no fundo do busão. Em Ribeirão Pires ainda. É, exato. Não, o medo que eu tinha, e esses dias aconteceu, era parecido com isso aí. Era, minha mãe falava assim, ó, fica aqui na fila da carne e espera que eu já venho. Aí tá chegando e fala, cara, cadê minha mãe? Sim. Aí chega, e aí, o que você quer? Eu não sei quanto, Se deixar alguém passar na frente. eu não sei quanto de carne moída. eu não Ai, sei. meu Deus, eu não sei comprar carne. Aí minha mãe Tamanho fala, uma, duas vezes. moleque, era pra você pedir a carne moída lá. Aí esses dias aconteceu com a Karina. Eu fiz de propósito na Renner, né? Me deixou lá na... Ele tava na fila e eu tava só vendo se eu achava mais um body. E a fila Aí eu fui chegando. vendo chegando. Aí E o teve uma desespero hora aumentando. que eu tinha a prova pronta, eu só mandei uma mensagem, tô chegando. E fiquei, tipo, a 2 metros dele. Que filha da Sacana, mãe. hein? Nossa, Aí na muito hora que filha ele da mãe. foi passar, eu fui. Aí eu falei, eu senti que você tava apreensivo. Eu tava só... Fica assim, ó. Cadê? Tipo, o medo do cartão não passar, né? Na hora que você... Ai, meu Deus, tipo, eu não tenho outra forma de pagamento. Meu Deus. Esse cartão de crédito tem que passar porque os débitos já não tem mais nada. Isso dá medo, hein? Ou a porta do metrô abrir quando você tá encostado, É. sabe? Na porta que não deve abrir, aí tipo, você fala, "Ai, meu Deus." ela abrir, dá um medinho. Ou abrir Não, a porta do elevador e não ter Fosso, isso que eu ia elevador. falar. Isso já Eu tenho aconteceu. medo da plaquinha, o mesmo, se encontra nesse andar. O fosso do elevador, porque eu tenho medo disso. De Próxima Vítima, novela, que o cara caiu, o cara abre o elevador e empurra o pai da Camila Pitanga. Tá Aí eu louco. tenho esse medo. É louco. E morre lá. E morre. E de Ai, bicho? credo. Vocês têm medo de algum bicho? Eu tenho. Barata voadora. Não, baratas. Eu tenho Mariposa. Mariposa. Mariposa preta gigante. Mariposa. Gente, mariposa preta gigante. Tem uma mariposa que mora lá em casa, na churrasqueira. Ela mora lá? Ela mora lá. Qual o a gente nome vê dela? ela. Ela não tem nome, não. Aquilo é o diabo. Mariposa apaixonada. Aquilo é o diabo. Quero que ela vá embora logo. Mas ela não vai. E aí vira e mexe, você abre a porta lá pra ir pro quintal lá de trás, ela onde tá tem lá. a churrasqueira. Aí só vê um negócio voando. Aí a É um gente- morcego? É um morcego. A gente Não. achava que era um morcego. Aí a gente descobriu que era uma mariposa quando? No ano novo, agora Elas de são 2018 pra gigantes, 2019. Porque ela voou na cara do Otávio. Ah, que delícia, Foi. hein? Ela foi com tudo na cara do Otávio. Ele foi pegar o carvão, ela veio chamar. A masculinidade dele. Nós temos uma história de Vazou. mariposa que Saiu vamos todo contar mundo no outro gritando. dia. Gente, Deus me livre. E É, o bicho é do mariposa. tamanho de um caderno. Elas são Elas são bizarras. Sim. Eu já não gosto muito de borboleta. Eu não gosto de bicho que voa. É, Não barata existe que voa. hétero com uma muito. mariposa voando. Não, a mariposa. Não, Gente, Deus me Outro dia eu conto a história da mariposa, mas assim, eu fiquei com uma camada fina de suor em todo o meu corpo, que eu fiquei oleoso de pavor. Era o suor do pavor. E o barulho da mariposa que ela fica se debatendo? É, ela quer ir pra luz e não consegue. O Nossa, barulho cara. é horrível. É absurdo. O barulho é... Nossa senhora. Ó, outro animal que... Eu não sei se é medo. Acho que é medo. Eu não pegaria. Uma aranha
Uma big one. Ontem eu tava jogando Resident Evil 1, e aí quem jogou esse jogo sabe que tem aranhas gigantes. E eu tô zoando, na hora que eu vi a primeira aranha gigante, eu falei, mano, que eu sou assim com tenebroso, cobra. cara. Eu não gosto muito, não. Não, mano, de cobra... Não, logicamente que eu não vou ver uma cascavel. Eu falo, que fofinho. Eu não posso cara. ver nada. Filme, imagem, não, me eu dá não tenho uma isso. aflição. Nossa, cara, é um bicho Agora- que se eu ver, eu devo desmaiar, eu devo travar. Agora aranha. Vocês já viram uma centopeia? Procurem vídeos de centopeia no Não, YouTube. não procure. Centopeias, aquelas australianas. Elas são vermelhas com a pata amarela. Deus me livre. Ai, é tão fofinho. credo. Tem uns bichos na Austrália também, viu? Que Ai, puta é tão que gostoso pariu. Bom de ver. lugar, né? Vocês têm medo de injeção, de Não. médico, cirurgia, Meu cunhado tem. alguma coisa seu irmão assim? que tem disso. O não? meu irmão, quando vai tirar sangue, ele morre. Eu não tenho não. Tenho medo Também de não. que se um dia eu precisar tomar uma anestesia geral, ela não pegar e eu acordar no meio da cirurgia. Mas você sabe que eu falei isso pro meu anestesista, né? Quando eu fui fazer a cirurgia, ele bate um papo com você pra deixar você mais tranquilo, enquanto vai furando você pra colocar anestesia. E aí eu falava assim pra ele, pelo amor de Deus, não me deixa acordar no meio. Pelo amor de Deus, não me deixa acordar, eu não posso sentir. Na anestesia certo. Tipo, o cara tá anestesiando gente há 50 anos. Porque eu tenho esse pavor. E sabe o que é o mais engraçado que eu acho que meu subconsciente, por causa do medo, fez? Quando ele foi me dar anestesia, é um líquido branco, um líquido branco leitoso. E aí ele falou assim, ó, vai começar a descer, eu vou te falar já. Quando eu te falar já, em 2 segundos, quando chegar na sua veia, você vai dormir. Você não vai ver mais nada. Eu falei, é rápido assim? Pum, não me lembro de mais nada. É rápido. E aí, eles estavam escutando a música do Shrek. Sabe? That's what I say. Na hora que ele colocou. E aí, eu acho que você não deve dormir. Você apaga, mas você não deve dormir direto. Você deve ir indo pra uma camada, assim. Então, eu fiquei em algum lugar, no limbo aí, que eu escutava barulho, então eu escutava eles fazendo alguma coisa, mexendo em instrumentos e etc. E aí uma parte de mim falava assim, Karina, pra mim mesma, você vai sentir tudo, você tá acordada, isso não pegou, sabe assim? Mas eu acho que era o começo da anestesia. E aí eu senti alguém pôr a mão na minha barriga, que eu acho que eles deviam estar mexendo assim pra ver onde ia fazer, desenhar onde ia fazer o buraco, sabe? Aqui, é ali, é aqui. E aí eu queria gritar pra mim mesma, tipo, eu queria falar, gente, eu tô sentindo, gente, tem alguém pegando a minha barriga. E eu não consegui. Aí eu acordei 3 horas depois já operada. Tava Então, tudo tipo, bem. eu acho que o comecinho, você vai indo, sabe? E aí parecia que eu tava... imagino Esse negócio que tá o seu- fora do corpo. Eu imagino que o seu batimento deve ter aumentado e eu acho que eles percebem. Eu espero que seja isso. Que eles pode ser. percebem se o batimento da pessoa subiu, desceu, ou deve dar alguma alteração. Mas foi bem no começo. Eu acho que eles não estavam fazendo nada, eles estavam só apalpando mesmo. Não, mas eles não deveriam tinham ter cortado. olhado isso, sabe? Eles não devem estar preocupados porque sabia que ainda não tinha, sabe? Eles devem dar um tempo antes de cortar uma barriga, com né? certeza. Mas eu senti a mãozinha deles, assim, sabe? É aqui, e um barulho lá, e era muito longe, sabe? Parecia que vinha com eco, assim. Que louco, né? Eu fiz endoscopia já 3 vezes. E aí, toda vez que eu fiz endoscopia, meu pai que me levou, porque alguém tem que te acompanhar, né? Aham. E você apaga, né? Eles te dão um remédio lá pra você apagar, você acorda em casa, tal. E aí eu morria de medo, todas as vezes que eu fiz endoscopia, porque eu morria de medo de falar alguma coisa pra ele, tipo, de sexo, sabe? Ou coisas assim. Eu tenho medo disso. Eu morria de medo dele, tipo, Ô, sei pai, lá. então, sabe o que é? Ô, pai, então, pô, eu tô querendo dar pra fulano de tal e não tá funcionando. Tipo um sabe? sonho. Tipo, falando Você alguma externar coisa. um sonho, eu alguma coisa. morria de medo, morria de medo. Puta medo, E velho. aí, o que eu fiz? A única coisa que eu fiz foi que eu abri a porta do carro, né? Quando o carro tava andando. E o pior, não se lembrar que você poderia Mas- ter feito isso. Você pode ter feito isso. Então, e ele não ter falado E até pra mim. hoje ele não falou pra Exato, você. ele Nossa, e agora, me hein? preservou dessa. Esse é um medo que Nossa, foi pra agora. sempre. Sim. Bizarro, Nossa, né? eu nunca fiz nenhum tipo de cirurgia, nunca precisei fazer nenhum exame, tomar geral, porque eu morro de medo de, sei lá. Mas também de a boa. minha última Imagina. endoscopia eu acordei no meio. Você acordou no meio da endoscopia? Essa última que eu fiz no ano passado, não sei se não pegou muito e tal, eu acordei com um tubo dentro da minha casa. Porque o meu maior medo era acordar e ver um tubo dentro de mim. Sim. E aquilo ia me deixar muito ansiosa. E aí eu acordei, só que eu acordei tão mole que eu vi o tubo e estavam finalizando. Então eu vi eles tirando, mas estava tão mole que eu não me assustei nem nada. Mas eu... É que você fica tontão quando você faz endoscopia. Eu tenho medo, sabe o medo que eu tenho? Agora é só quando você pega o último metrô da noite e você fica preso que eu não consigo pegar o último metrô. Mas sempre dá. Mas eu tenho medo de não conseguir pegar. De Tipo, eu ficar entrei lá. na estação e, ai meu Ih, Deus. ferrou, tô presa aqui até as 4h10. Ah, que droga. Memória de uma frita. Falei de imagens, né? Falei daquela minha tia que tinha o quadro de Jesus que seguia a gente. E essa casa em específico era uma casa que eu ia sempre quando eu era criança. Uma tia minha que mora em Rio Claro. E quando eu
até, sei lá, uns meus 10, 11 anos, eu ia pra lá basicamente todas as férias. Às vezes a gente ia num aniversário, alguma coisa assim, passar o final de semana. É uma casa em Rio Claro. E Rio Claro, eu depois conheci uma amiga, ela falou que Rio Claro é conhecido por ter muitos espíritos e coisas afins. Porque falou que lá tinha muito barão, tal. Muitas fazendas, coisas Morreu, assim. então, aquele esquema E lá, aí, né? morreu muita gente. Escravo E aí, e tal. toda vez que eu ia pra casa dessa minha tia, a gente dormia, a família dormia na sala, né? A gente colocava os colchões na sala, tá? E a gente dormia. E toda vez eu acordava durante a noite, e toda vez eu via um homem do lado da porta. Eita, preula. Todas as vezes E a casa, que eu como ia que era a casa? pra lá. Era uma antiga? casa térrea, não era uma casa antiga nem nada, era uma casa até bem ampla, assim, tipo... sala junto com a cozinha, Sim. sabe? Assim, com aqueles... Como é que chama? Cozinha americana, sabe? Era uma casa, não era velha nem nada. E aí, essa porta em específico, ela era uma porta de vitral. Vitral, vidro, sei lá, sabe? A porta de madeira que tem um vidro, assim. E aí, era sempre ali do lado daquela porta que o homem tava. E aí, ele ficava me olhando e ele era um senhor meio forte, assim, um pouco meio barrigudo. Ele usava um chapéu e tal. E aí ele ficava ali me olhando e tal, e aí ele tentava interagir comigo, e aí eu fechava o olho e ficava desesperada tentando dormir. E isso eram todas as noites que eu ia pra aquela casa. Independente do ano, eu tinha 5 anos, eu tinha 7 anos, eu tinha 10 anos, eu sempre via aquele cara. Sempre via aquele senhor. E aí eu falava com a minha família e tal, e eles, não, é a sombra que você tá vendo, não sei o que lá. Só que, cara, eu fui crescendo e continuei vendo aquele senhor. Tipo, não é possível, sabe, que a sombra da árvore faça aquilo. Sei lá, pra mim era muito estranho. E era muito bizarro. Aí eu sei que eu voltei pra lá quando eu tinha uns 16 anos. Eu falei, eu não vou dormir na sala, eu me recuso a dormir na sala. Eu dormi no quarto do meu primo, não vi nada. E aí nunca mais fui pra lá. Faz muitos anos que eu não vou pra lá, assim. Eu morro de medo de ir pra lá, morro de medo. Se acontecer de você ser convidada Acabou? e dormir lá, Acabou. Mas e o velho? Eu não sei, tá lá. você iria agora? Tá Se aqui, só ó. tinha convidado você, casou o Entra, velho, a primo gente chamou ele. Não, e tal. Você iria, mas não dormiria na sala. não, eu acho que eu nem quero dormir naquela casa. Eita, preula. Sabe? Quando eu tinha 16, sei lá, acho que foi uns 15, Nem 16 anos nós que eu fui vamos pra lá. Eu tenho muito medo. Eu tinha muito medo, assim, mas eu nunca interagi com ele. Ele sempre ficou ali. No máximo, ele andava ali em frente à porta, sabe? Mas não falava com ele. Credo. Era bem bizarro. Credo. Eita. Bem bizarro. É louco. B, Oi, se alguém quiser mandar uma história pra nós, Memórias de uma Frita, pra onde que manda o e-mail? para podcast@cafofodobatata.com. Vale história de tudo? Vale histórias de qualquer coisa. Tudo? Tudo. Sexo, O que o Coxas. ouvinte chupada no queixo, o que o ouvinte se sentir à vontade, ele pode mandar. pra onde que é? É para podcast@cafofodobatata.com. Ele ficou meio... Será que eu tô falando certo? Tô fritando. Caju, Eu vou indicar essa semana uma música que eu gosto muito, que vira e mexe e volta pra minha lista do Spotify, que é Caravan. Essa música eu conheci ela no filme Whiplash, que é um filme sobre um aprendiz baterista de jazz. Sim. E essa música, na realidade, ela é uma composição do Juan Tizol. No Spotify, se vocês jogarem lá Whiplash, vocês vão achar Caravan, que é uma das músicas que ele treina durante todo o filme. Não sei se vocês já viram esse filme. Viram? Não. Viram? Não, assistam. Eu vi partes dele. É uma música de 1936 e esse cara que compôs, ele toca trombone. E é um jazz, assim, sensacional. Tipo, 10 minutos de música, assim. Mas, cara, é muito boa. Eu gosto muito de ouvir, me dá uma relaxada, sabe? É boa. Ouçam. Esse filme eu nunca assisti inteiro porque sempre peguei na metade pra frente. Nossa, tem que assistir o filme E todo. é muito bom demais. tenso, É bom porque demais. o JJ Jameson, né? Que é o cara que é o professor de música. Né? Não é J. É, o J.J. Jameson. Mas esse é o nome dele no... Não, no Homem-Aranha. No Homem-Aranha. Isso. O nome dele é J.K. Simmons. Isso, é eu não lembrava o nome dele. Ele ganhou J.K., eu acho que é J.K. Simmons. Ele ganhou o Oscar com esse filme. Foi. Oscar de ator coadjuvante. É o diretor do La La Land, né? Diretor... O diretor do filme é o diretor de La La Land. E a trilha sonora também é do mesmo cara. Muito bom. B, Falando aqui, né, de medos, né? A minha recomendação hoje... Opa, vai recomendar uma coisa que dá medo. Nossa, The sério? Number of the Beast. Não é The Number of the Beast, mas é da banda do The Number of the Beast. A recomendação é Ironzinhos. Iron Maiden. E a música é a Fear of the Dark, do álbum Fear of the Dark. Boa.
E é uma música clássica do Iron Maiden e fala justamente disso, o medo do escuro, a tradução literal, medo do escuro, e fala das sensações que as pessoas têm ao andar em um parque, por exemplo, e não conseguir enxergar direito o que está acontecendo. Pode ser que tenha alguém te observando ou não, e aí você começa a imaginar coisas. Então a letra é uma letra simples, não é uma letra muito profunda a respeito desse assunto, mas fica aqui a minha dica, a recomendação, Fear of the Dark, do Iron Maiden. Ok. Karina? Eu vou de Isa. Adoro Isa. Isa. Ah, eu amo. Assim, tipo, minha musa inspiradora. Eu vou de Dona de Mim, que eu escuto ela 3 vezes no dia. Sim. Na verdade, e cantarolo ela mais 3 vezes, 3 horas. E ela, por que eu escuto? Logo de manhã, por exemplo, eu tô indo trabalhar, eu escuto um podcast, que eu escuto podcast diariamente. Aí quando eu tô chegando perto do trabalho ali, daquela últimas 5 minutos de andadinha, eu coloco ela, que ela me dá um empoderamento, assim, uma coisa, e eu vou trabalhar. Sabe assim? Acorda pra Good vida. vibes. Essa música Energy. me traz essa energia também. Não sabia? é? Eu Porque já fui no show porque dela. Porque ela é Deus muito me boa, fez mas assim, ela é muito dona boa. de mim, sabe? Então, ela me dá uma coisa, aí eu pego e vou. Isa é demais. Legal. Isa, vem gravar com a gente. E ela é gente boa pra caramba, vem gravar com nós. Ela é linda. Ela é maravilhosa, linda, gostosa, linda, pele linda, maravilhosa, vestido de casamento maravilhoso, Sim, tudo maravilhoso. sim. Eu vou indicar uma música que tá na trilha sonora do Spider-Man. Do Spider-Man... Ai, como que chama? Um filme? Espetacular. O Aranha Verso. Aranha-Verso. Uma música que tá na trilha sonora do Aranha Verso, que ela chama Scared of the Dark, Olha aí. que é com o Lil Wayne. E eu não sei falar o nome do outro. É Ty Dolla Sign. Ah, eu sei. E que é. XXXXTentacion. São rappers. O nome do cara é XXX e... É. XXX. XXXTentacion. E é muito legal. A trilha sonora desse filme é muito boa. É o XXX. A trilha sonora do Aranha Verso, o próprio filme é legal. Não sei se ainda tá no cinema. Se tiver, aproveita o carnaval e vá ver, porque é muito bom. A vida não é só bloquinhos. Tipo, Gente, vamos ver. Falou. falou, tá bêbado, borboleta Tá agora no meio da bêbado com Paulista. aquele capacete que vai de uma cerveja gelada lá, pondo pelo caninho. Então é isso, Scared of the Dark. Karina, onde é que escutam essa nossa... Onde é que está a nossa playlist? A nossa playlist está no Spotify, Batata? Não é possível. Sim. Mas como eu faço pra encontrá-la, Karina? Você vai colocar lá, tô fritando. Fritando. Isso, tô fritando. Brido. E aí vai colocar lá, Cafofo do Batata. E vai aparecer com certeza. É isso aí. Essa playlist muito variada, não é mesmo? E ela é bem atualizada toda segunda-feira. Sim. Assim que sai o nosso podcast. Lá onde? Aonde? No Spotify. Isso! E qual é o nome da playlist? Tô fritando. Isso! Podcast. O podcast é o... Batata Suas Batata Fritas. Suas Fritas. Isso aí. É isso aí. Que Escute. quente queimou. Bom, a gente vai fazer o Mega Senha Bandas Nacionais. Então vai ser eu e o B contra a Karina e a Caju, tá? Então vocês duas escrevam 5 bandas nacionais numa folha, 5 bandas nacionais em outra folha. E aí eu vou dar uma dica, o B vai tentar acertar a música, o B vai dar uma dica, eu vou tentar acertar uma música. E a gente vê, quem fizer em menos tempo ganha. Eita, que nervoso. Tá, que então- nervoso! Ai, meu Deus, que emoção. Ó, cuidado pra não gritar muito, hein? Tá. Ah, é pior que vai. Ah, na hora do Eu nervoso. vou abaixar um Estourado. pouco aqui, ó. Então eu começo fazendo pro B, Beleza. tá? Valendo. Santos. Charlie Brown Jr. Ok. Garotos. Vai chutando, vai chutando, vai chutando. Garotos, não sei, pula. Bombom. Bombom, É. as meninas. Isso. Ai. Latido. Latido, bonde do Tigrão. Não. Outra, fala outra. Outra. Não. Eu não sei jogar. Vai, não. Isso eu falaria com certeza. Labrador. Labrador? É. Vai ver. É um cachorro. Cachorro grande. Isso. Era, você tinha de falar pequeno, ele grande. Sandy. Júnior. Não, isso não é banda, porra. Sandy? É. Sandy Júnior. Não. Fala outra coisa, Eduardo. Fala, quem vai sacar? Ai, caralho, esqueci. Laranja. Laranja. Entendi.
Laranja, Fábio Júnior. E fez sentido. Não sei, as metades da laranja. Ai, clássico. Clássico? Aliança. Cara, outra. Casado. Junta tudo que ele falou. Casado. Sandy, laranja. Casado, Sandy, laranja. Próximo. Tá. Próximo. Aeronave. Aviões de forró. Isso. Volta pra outra. Vai, agora. faltou, Faltou. Sandy. Sandy, laranja. Faltou aí. Não. Já tô na não, última ele já. falou. Sandy, laranja, aliança? É, casamento. Eu não sei essa. Caralho. Eu não sei mais o que falar. Laranja. 10 segundos. Chitãozinho Chororó? Não! Eu não sei. Ai, meu Deus. Irmãos. Sandy Júnior, não sei. Eu não sei. Deu, gente. Família Lima. Laranja Lima. Ele foi bem, é que você não Foi bem. Bom, foram 4 em 2 minutos e 30. Foi o tempo máximo aí pra acertar 4. E meu papel? Tá com a Karina. Ah, não. Tá com ele agora. Vai. Karina faz para Caju. Beleza. Peraí. Vai. Morreu. Vivo. Morreram. Morreram? Quem morreu? Não sei. Nacional. Morreram? Fala outra coisa. 95. Mamonas Assassinas. Groove. Glória Groove. Glória. Só Glória? Glória, tá. Postal. Caixa postal. Isso. Caixa postal? Número. CPM 22. Cavalo. Égua? Peraí, pausa aí, a gente não sabe o que Ah, não, eu acho que eu sei. Ah, Cavalo. égua. Monta. Alpinista, eu ia falar. Cavaleiro. Mais um. Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros Estilo- do Forró. Cavaleiros do Forró. Rita. Rita Lee. Banda. Banda da Rita Lee e os Mutantes. Acabou. Cara, agora a gente se ferrou, viu? Porque eu vou com você. Elas fizeram pra ferrar. Vai, vê. 3 e... Valendo. Axé, Cláudia Leite. Tubarão, Baby Shark. Bahia. Tubarão. Harmonias do samba. Não. Não conheço. Dica. Próximo, vai pra próxima. Gente. Nordeste. Forró. Rock. Hã? Rock. Fala mansa. Não. Eu já sabia uma que é. Rock fala mansa. Que começou com o Nordeste. Não sei, eu não sei nem o que é que tá. Nome. Hã? Que parte é? Evangélico. Ai, não sei. Rosa de Saron? Não. Não. Anos 90. Ai, caralho. Eu no cara metade, não. Não. Rock. Não, ai, não lembro. Rock. Detonautas, não. Rock, Nordeste. Raimundos. Raimundos, acertou. É o Nordeste. Raimundos. são, Eles essa falam- influência. Nossa. Bomba. Não lembro. Axé. Eu sei quem que é, mas eu não lembro o nome da banda. Então pula. Pula. Adão. Banda Eva? Acertou. Primeira lá. Cueca. 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 Mamonas Assassinas. Oposto. J Quest. Oposto. Hã? Cueca. Oposto. Calcinha preta? Acertou. Voltando. Primeiro. Pirata. Puta, eu não lembro o nome da banda de axé. Eu sei, lavar onda. Qual Eu não nome? lembro o nome da banda. Esse é o problema. 15 segundos. Então, Eu não lembro o nome da banda. Bomba. Bomba. Chacabum a primeira. Acertou. A segunda. Bomba. Brega. Brega. Brega Boys, Braga Boys. Acertou. Karina pra... Não, é Caju pra Karina, é isso? Isso. Caju pra Karina. Vai. Cemitério. Próximo. Próximo? Não, Cavaleira. Cavaleira. Meu Deus. Sepultura. Isso. Nossa, Esse foi o B que fez. Nossa, vou pular. Nossa, eu tô fodida. Vai. Não é fácil, não. Fio dental. Biquíni cavadão. Isso. Ah, não. Essa não é possível. Biquíni cavadão, ok. Profissão. Engenheiros do Havaí. Isso. Ratos. Porão. Ratos Não. porão. Ratoeira. Ratos na ratoeira. Tira, levanta isso. Ai, desculpa. Ratos na ratoeira. Morreu na ratoeira. Próximo. Faleceu. Não. Grande. Morreram. Não. Sem mímica. Vai pra próxima. A próxima eu não sei. Ilha. Grande. Rio de Janeiro. Niterói. Não. Outra. Ilha Grande. Reis. Reis. Rei da ilha.
Ilha Rei, não sei. É... É brasileira, né? Mar azul. Mar azul, ilha. Rei. Vai acabar. Quanto tempo é? Eu não sei. Majestade? Não sei. 2,5. Ah, 2,5? Não. Ilha. Rio de Janeiro. Copacabana? Não. Não sei. Usina. Isso, usina. Campo Grande? No Rio de Janeiro. Então! Não. Campos? Não. Eu tenho... Sonífera Ilha? Não sei. É banda. Energia nuclear. Ai. Acabou. Ah, a gente só acertou 3. Era Angra. Angra, se tivesse falado... Rei, você falou. Acabou o programa. Tchau. Ai, é que eu tô discutindo Tchau. aqui. Ai, me deu até calor. Beleza? Adorei. Fechou. Tchau. Vamos pro Abraço. bloquinho. Tchau. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Quer que a gente leia a sua história no Memórias de uma Frita? Manda um e-mail pra nós lá no podcast@cafofodobatata.com, podcast@cafofodobatata.com. Você também pode conversar com a gente através do nosso grupo no Facebook, Alimente uma Batata. E mais uma coisa, a playlist das músicas indicadas no Tô Fritando você encontra lá no Spotify ou acessando nosso site cafofodobatata.com. Batata suas fritas.